Facebook da rádio? É o Facebook da rádio. No Facebook. Beleza, estamos ao vivo. Olá a todos, uma ótima noite para você. Eu sou Alberto dos Anjos, mais uma live de quarta-feira aqui pelo Facebook da nossa Rádio Comunitária Cantareira. Sejam todos bem-vindos. Hoje aqui a sala nossa tá cheia, tem bastante gente aqui para a gente bater papo, né? E eu vou apresentar primeiro as pessoas que estão aqui, e aí o Gilberto é que vai dar um andamento aqui com a nossa conversa, ele vai dar uma explicação melhor, e eu vou ficar aqui vendo pelos bastidores e anotando recados que possam surgir aqui pelo nosso chat do Facebook. Vamos lá, Gilberto Cruz, boa noite. Boa noite, Alberto. Boa noite, Sônia, Fernando, Antônio Mioto. Boa noite, Gilberto. Gilberto, explica para nós o que vai acontecer hoje nessa live. Bom, Alberto e ouvintes e internautas aí da Cantareira FM, da Comunitária Cantareira, nessa live nós vamos falar sobre um núcleo de cultura que se formou aqui na Brasilândia. Na verdade, desde o início com o começo da pandemia aqui no São Paulo, a região Brasilândia formou uma rede Brasilândia Solidária. Tá? E essa rede tem alguns núcleos, que são o núcleo Educação, Saúde, Juventude, Emprego e Renda, Capacitação de Recursos, Comunicação e o Núcleo de Cultura. E hoje nós vamos tratar, com relação ao Núcleo de Cultura, as ações que esse núcleo está realizando aqui na região Brasilândia e também um panorama sobre a cultura aqui da nossa região. Então tá ok. Quem está aqui participando conosco é a Sônia Biscaim. Boa noite, Sônia. Boa noite, Alberto. E também o Fernando Ripoll, do Samba do Congo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cantareira. E também Antônio Mioto. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os aqui que participam conosco, Sônia, Fernando, Gilberto e a você, Alberto. Ok. Pode começar, Gilberto. Eu vou ficar aqui só nos bastidores de olho. Pode ficar à vontade. Muito bem. Fernando, Sônia, queria, nesse momento aí de pandemia, né, onde muitas pessoas anseiam por consumir cultura, né? Então é uma necessidade das pessoas consumir cultura, está se consolidando esse núcleo de cultura aqui da Rede Brasilândia Solidária. Queria que vocês falassem um pouco como é que está sendo a formação deste núcleo de cultura, como é que vocês veem isso, essa formação e a importância dele aqui para a nossa região. Primeiro as damas, Sônia. Então, achei muito importante, primeiro, a criação do própria rede, né? Porque a gente sabe a situação da Brasilândia, que é um dos bairros onde tem mais vítimas, né, fatais, e é um bairro muito populoso, um bairro que sempre teve grupos culturais, né, reconhecidamente, né, e muitos problemas também, né. Então, quando você, dentro dessa pandemia toda, somos uma população vulnerável, porque de pessoas que, às vezes, não têm emprego fixo, muita gente está em trabalho informal, então é muito difícil para essa população toda enfrentar, né, essa situação nova, que a gente, desconhecida para nós, né. Eu acho que você tem vários grupos, é uma rede que tem vários grupos, que está preocupado com a saúde, com a captação de renda, com a educação, com esse recorte feito da cultura, né, que está ligado à área artística da região também, né. Então, você tenta englobar todas as áreas, né, dentro da região e o que cada um pode fazer numa situação incomum dessa, né? Eu acho, primeiro, assim, muito importante essa criação dessa rede, e os grupos estão aí, né, com essa coisa do isolamento social, é um pouco difícil trabalhar, mas eu acho que a boa vontade de todo mundo está conseguindo, cada um pouquinho, cada um do seu jeito, levar algum conforto, alguma
ajuda para essa população. Eu realmente estou bem, assim, feliz de estar participando, de estar podendo fazer um pouco, e muito importante. Aí, Fernando. Quer falar, Fernando? É um momento de união, né, de todo mundo, todos os segmentos. E na nossa região a gente sabe que está complicado a questão de toda a contaminação e tal. Então eu vejo que a cultura ela é uma ferramenta, né? E sempre falo isso aí, é uma ferramenta de inclusão, de reflexão social, cultural. E nesse momento muito mais social, né? A cultura nesse momento é um meio de uma comunicação muito próxima do nosso povo, uma comunicação muito personalizada, sabe? Porque quando a gente vê nos grandes, falando especificamente aí do movimento que a gente está participando, né? A gente sabe que a mídia ela está trabalhando bastante, a mídia no geral trabalhando bastante, procurando informar, tem muita coisa que também não é verdade, enfim, a gente sabe toda a questão da fake news que está avassalando as redes sociais, né? Mas e a mídia tem trabalhado para isso, a mídia grande, né? Dita grande, então, mais tradicional. E a gente vem nessa caminhada, enquanto do movimento de cultura Brasilândia Solidária, justamente para poder chamar os nossos numa proximidade. Porque o entendimento de você ser representado é importante. De que maneira que você vai receber essa informação, né? Se aquela informação de alguém que está passando aquela informação e não ela, existe uma grande possibilidade de esse chamado. Né? Quando a gente fala dos artistas da quebrada trocando uma ideia com o pessoal, instruindo, pedindo, eu acho que é uma maneira da gente chegar com mais credibilidade, né, nesse povo, no nosso povo, né? Porque é a gente falando para a gente mesmo, né? O povo de fora que às vezes parece uma realidade muito distante da nossa, e não é. A nossa realidade é a que a gente está vivendo aí, e a gente está vendo que não está nada fácil, né? Pelo contrário, está cada dia mais difícil. Então, a cultura vem nesse sentido, tanto de poder dialogar mais próximo, de uma maneira mais próxima com os nossos, como na questão de conscientizar e também na questão de acolher, de distrair, né? Que a cultura sempre teve esse papel e de dar um entretenimento nesse momento de isolamento, né? Enfim, é essa questão aí, entre outras, né? Muito bem. Tony Mioto, complementa alguma pergunta, algum questionamento? Eu ia deixar para os dois aí, né, comentar conosco e com os ouvintes aí da rádio sobre as mudanças sérias que precisam acontecer, né? O Covid não é apenas uma crise de saúde, é também uma crise ambiental, econômica, social, política e cultural. Em grande parte, a situação atual se deve à negligência dos governos e à incapacidade do nosso sistema econômico, né, o capitalismo, de atender nossas necessidades mais básicas. Acredito que precisamos, com as nossas urgências, que elas sejam atendidas em primeiro lugar. Eu acredito mais ainda que somente nós, juntos, temos que dizer quais são essas urgências e qual a melhor forma de tendo em conta as nossas individualidades, as nossas comunidades que são diversas, mas jamais estiveram dispersas. Eu acho que a Brasilândia tem uma grande história sobre isso, né? E eu acredito particularmente, aí eu queria ver de vocês, quais as ações práticas que aqueles que nos ouvem, né, e nós mesmos possamos juntos somar, né? Não só, eu acho que assim, esse aspecto da cultura mais prática, no ato do fazer, né, mas em outras ações que reverberem nessa questão da política e da própria economia, além da nossa região. Isso é bem complexo, né? Se a gente for olhar o histórico e a realidade do povo aqui, né? Então, a gente sabe que nós
nunca tivemos um total apoio, vamos dizer, a palavra não é exata, mas dos órgãos oficiais, se você for ver a questão da educação, a questão da própria saúde. Você tem um hospital da Brasilândia que está aí, faz anos que estava aí, nada de ficar pronto, e de repente eles entregam 20 leitos apenas. Você tem toda uma situação do povo com relação a desemprego. Você tem várias situações dentro da Brasilândia em que o povo acaba tomando iniciativa eu vou falar assim, o pessoal do Sarau da Brasa, em março nós já começamos a campanha, antes até, assim que nós vimos que o negócio estava pegando, então vamos recolher alimentos, pedir a colaboração das pessoas, junto com o Samba do Congo, nós fizemos uma campanha, então o povo sempre sai na frente, né, porque se você for esperar os órgãos oficiais, né, a gente sabe que fica faltando muito, né, e a gente, todo esse descaso que sempre teve com relação à saúde, principalmente, sempre foi muito difícil para o pessoal, vai lá no posto, marca um exame, vai daí não sei quantos meses, então tudo isso foi difícil, o povo tá acostumado que isso é difícil e sabe que não pode esperar de braços cruzados, né, e entra na briga, então eu acho que isso tudo é uma situação difícil, diferente, mas não acovardou as pessoas, elas tomaram a frente, né, então, tendo respostas que a gente não está tendo das órgãos oficiais, né, então muita gente fazendo máscaras gratuitamente para distribuir, muita gente, né, a iniciativa de um caminhão de som que passa pelas ruas informando, porque o que acontece? As informações são tão confusas, né, com relação às fake news, e uma parte dos órgãos oficiais fala uma coisa, outra parte fala outra, o povo fica meio perdido, o povo não consegue ficar dentro de casa porque mora em casas pequenas com muita gente, quer dizer, tem que trabalhar, não tem meios de se sustentar, esse auxílio emergencial para muita gente não saiu. Então, como suprir essas coisas todas que está faltando? Eu acho que essa é a iniciativa do pessoal de estar arranjando cestas básicas, de estar indo distribuir máscaras, arranjando meios de fazer essas máscaras, até a questão, a gente andou pedindo em cartas, né, dentro da rede, para detetizar determinados lugares, para passar com som, avisando, mas eles iam nas ruas principais, quem que estava entrando dentro das vielas, das favelas, para dar essas informações? O pessoal da rede está entrando, o pessoal das UBS, que fizeram uma campanha por conta própria, né, os enfermeiros, os atendentes, então tem muita questão aí, né, que a gente precisava observar melhor e parar para pensar como que está sendo feito, o que está chegando para a gente de fato, quem são as pessoas que estão nos acudindo. É uma coisa para observar e para conversar sobre isso. Fernando, quer complementar? Fernando, quer complementar? Tá chegando aí? Tá chegando. Tá dando para ouvir? Sim, claro. Tá? Sim. É isso. Esse movimento que está acontecendo, né? A gente está falando do Brasilândia Solidária, mas está acontecendo em várias regiões da cidade, né? Principalmente na periferia, né? Não só da nossa cidade, né? Até para poder ficar na frente para gravar os vídeos e tal dos artistas da região. E eu falando com a Joana lá no Rio de Janeiro, que ela é atriz, né? E tal, para ela gravar esse vídeo para a gente. E ela falou, pô, tá acontecendo aqui também, eu recebi uma mensagem, então o pessoal da comunidade está se organizando, fizeram um aplicativo até na reunião, eu coloquei essa questão. Então esse movimento que está acontecendo, embora, né, a gente precise frisar isso aí, não é um movimento que está acontecendo agora isso, né? Penso que está se intensificando. Essa movimentação na periferia acontece a todo tempo. Isso daí chega a ser não, é ancestral, né?
essa movimentação e a união do povo nas bordas da cidade, né, ela é histórica, seja ela na questão social, política, ideológica, né, é muito louco. Então, hoje eu vejo essa coisa mais potencializada. Penso que essa dificuldade que nós todos estamos passando, ela fez uma união surgir de uma coisa que já era unida, né? Ainda fortaleceu mais essa união. Então, a gente vê essa movimentação no Brasilândia Solidária que reflete várias regiões da cidade, mas vamos nos prender à nossa região. A gente está conversando no grupo lá de WhatsApp e nas movimentações, o pessoal da segurança pública, da saúde, da educação, né? Assistência social, é muita gente boa, que nem o Jabs falou, cara, é muita gente boa tá chegando nesse grupo, que de repente não se conhecia e passou a se conhecer justamente por conta do movimento Brasilândia Solidária. Então isso é muito bom, é um ponto positivo que eu acho que a gente tem que frisar também, com toda essa questão de dificuldade que a gente está passando, como a Sônia frisou, né, desde sempre a periferia sempre foi colocada de lado, e a última a receber algum tipo de ajuda, mas esse processo de resiliência, ele acontece naturalmente na periferia, à medida que a pessoa, que se juntam 2, 3 para poder ajudar na hora de construir um cômodo, né, ou então, eu estou sem gasolina para colocar um combustível no carro para levar alguém ali no médico, vamos juntar, o fulano tem um carro, então esse movimento já acontece naturalmente. É até estranho falar que é um movimento natural, mas ao mesmo tempo é positivo, porque é um movimento natural em prol de um objetivo comum. Nesse caso, o objetivo comum maior agora é um objetivo comum, muito comum, né, que abrange toda uma região da parte noroeste da cidade, né, a Brasilândia. Então, isso daí fortalece muito o movimento. Mas também reflete, porque eu costumo dizer que nós também trabalhamos como pulverizadores, né, de informação e de ações. E aí, à medida que a gente trabalha isso daí, outras pessoas se identificam com essa ação e começam a fazer numa região que, de repente, não tem. Eu estou dando esse exemplo, mas meio que assim, fazendo paralelo com o movimento do Samba do Congo, que é o que a gente faz, de incentivar as pessoas a compor e tal. Então, eu pego... você, não, mas eu não componho, não, compõe, vai lá no Samba do Congo e começa a compor e tal, porque vê o incentivo ali. Então, esse movimento do Brasilândia também é um incentivo para a solidariedade nas quebradas. Aí eu friso novamente, embora já existisse esse movimento na sua formação, né? Na formação da periferia, cara. Tipo, se você pegar lá desde a época da expulsão dos negros do centro da cidade para formar a primeira periferia e depois formando, até atravessar a ponte, esse movimento já vem acontecendo. Pô, não tenho, pega o arroz. Você tem um arroz aí, um açúcar para me emprestar, sabe? Essa coisa muito próxima. Isso daí é a solidariedade da quebrada, que está se fortalecendo e sendo potencializada por grandes profissionais da região, ou pessoas de outras regiões também que estão somando com a gente no Brasilândia Solidária, né, de vários segmentos da sociedade, e isso daí só fortalece o movimento. Bacana. Eu queria só complementar as falas do Fernando e da Sônia, Tony, dizendo o seguinte: a história das periferias é sempre uma história de lutas, né? De lutas por infraestrutura, por asfalto, por água, esgoto, enfim, por creches, enfim, por toda uma série de deficiências que ainda nós temos, né? Apesar de alguns avanços a gente tem. Então a gente ainda tem, nós temos problemas que são sistêmicos, digamos assim, porque eles afetam saúde, educação, moradia, a juventude. E eu queria perguntar para vocês dois, como é que vocês veem todos esses núcleos, né, que ainda estão com essas deficiências, que já estavam, hein, como bem o Fernando colocou, já estava e já havia o movimento, na verdade, né? Mas como é que fica isso daqui para frente? Como é que vocês enxergam isso daqui para frente? Essa integração entre saúde, educação, enfim, cultura, até esporte, saúde, que muitas coisas acabam se interligando aí, né?
A questão da própria palavra cultura, né, já engloba tudo isso, né? Engloba a educação, a parte artística, a palavra cultura é bem ampla, engloba até a religião, né? Então a gente também tem grupos religiosos que estão dentro da rede. E essa questão da luta na Brasilândia, ela sempre foi considerada uma região de muita luta, né? Reconhecidamente, né? Você falou das lutas que já teve, a água foi uma das primeiras coisas, por ser uma região montanhosa e não chegava água da Sabesp, o pessoal pegava alguma água em algumas bicas, na parte baixa. Então, sempre as pessoas precisaram se unir para conquistar essas coisas, né? Teve muita luta aqui de água, o Fernando falou da moradia, muita casa feita em mutirão, entre vizinhos, né? São muitas lutas mesmo dentro da região. E como o Fernando falou também, isso não acabou, isso vem de longe. Né? Eu lembro as coisas que meu pai falava, meu pai veio para Brasilândia em 49, e já tinha várias lutas, né? Até para fazer a igreja de Santo Antônio, porque tinha só uma capelinha. Então você tinha muitas famílias que se uniam para fazer e para reivindicar cada coisa, o asfalto de uma rua, a luz, a água. E eu acho que isso, como o Fernando disse, não acaba, né? Agora a situação está um pouco mais complicada porque ela é mais imediata, mais urgente. E é desconhecido para a gente, essa situação é nova, né? Eu acredito que esses grupos todos estão se aproximando um dos outros. Eu acho que tem mais de 200 pessoas na rede Brasilândia Solidária. Então, e cada pessoa, para se conseguir trabalhar, foi se agrupando em determinados grupos, assim, ou educação, ou saúde, ou juventude, ou cultura, e para conseguir trabalhar, porque precisa trabalhar com 200 pessoas dentro de uma rede, fazendo todo mundo a mesma coisa, não teria muito sentido, né? E ainda mais então, virtual, né? E tem essa coisa, né, até do virtual, que fica difícil para a gente, às vezes, atuar. E a gente está conseguindo atuar e fazer várias ações dentro do bairro, principalmente uma das coisas hoje mais urgentes é a questão da alimentação mesmo, porque tem muita gente desempregada, passando fome mesmo, né, e elas estão sendo alcançadas dentro da rede e dentro dos outros grupos que estão fazendo isso na região. Eu citei o Sarau da Brasa com Samba do Congo, com uma ação, mas eu sei que tem vários outros grupos. Tem um pessoal lá na Praça Sete Jovens, tem um grupo de professores aqui da Escola da Mi e da Elizabeth, tem um grupo de moradores no Alto Guarani que está fazendo reivindicações dentro com as necessidades do pessoal da rua. Uma das primeiras coisas que eles fizeram lá no Alto Guarani foi conseguir caixa d'água, porque o pessoal precisa lavar a mão toda hora, na cadeia não tem água, porque não chega lá no alto, e não tinham caixa d'água, e conseguiram, reivindicação junto à prefeitura, conseguiram colocar a caixa d'água para algumas famílias. Então, são várias ações, dentro ou fora da rede, muita gente que estava fora da rede, fazendo essas ações, entrou na rede, o caso meu, do Fernando, algumas pessoas do Guarani, e eu acho que isso foi expandindo, e muita gente que ficou sabendo da rede fez questão de entrar para tentar fazer alguma coisa, fazer uma parte, por mínima que seja, né? Eu acho que são coisas importantes, e que eu acho que é normal que isso siga, que isso não pare aqui, porque já vem de longe. Muito bem. Alberto, você tem participação aí no Facebook? Temos algumas participações, sim, Gilberto Cruz. Flávia Biscaim está dizendo assim: quarentena geral, com garantia de renda para todos, saúde e moradia. Falando até em moradia, hoje, se eu não me engano, o STF acabou julgando que enquanto durar pelo menos a pandemia, não se pode despejar ninguém. Não pode se mover ação de despejo. Isso, pelo menos, por enquanto, é ótimo, porque como é que vai despejar alguém
num momento delicado como esse, né? Leda Lima, ela diz assim, o povo não ajuda. Não ajuda em quê? Ela não colocou mais detalhe, né? E Nilson Aguiar, ele está dizendo aqui, sou de Itapeva, tá aqui assistindo a nossa live. Obrigado aí pela participação. Bacana, obrigado aí por todas as participações, né? Já que é para falar da distante audiência que temos, né? Temos que agradecer e lembrar, né? Aí próximo aqui a Brasilândia temos os poetas do Tietê, o Paulo Dáurea está aí, pelo que eu vi, ouvindo também, né? E lá em Guaianazes, o Escobar Franelas, né? O escritor, e na região central a Janaína. Eles agradecem a audiência, né? Mas já que você, Alberto, lembrou da súmula do Supremo, né? Da decisão do Supremo, né? Despejado enquanto durar estado de quarentena. Fernando, e na rede, vocês chegaram a discutir algo sobre greve de aluguéis? Já que estamos sem salário, já que estamos sem dinheiro para poder comprar alimento, né? Greve de aluguéis? Se a gente chegou a discutir greve de aluguéis? Isso. Deu uma cortada no áudio aí. Greve de aluguel, ou seja, não pagar mais o aluguel enquanto tiver esse momento aí de quarentena, pandemia. Então, na rede a gente não discutiu. Mas é uma coisa que está no horizonte próximo, né? É um assunto delicado, né? Porque até pagar os aluguéis, né? Desculpe. Sim. Acho que a gente discutir é importante, mas eu penso que é uma coisa que um pouco foge à nossa alçada, né? Até a proposta do grupo, essas questões, porque assim, a gente não pode criar conflito, né? Eu acho que é uma coisa conflitante se não vem dentro de uma determinação do poder público, né? De que maneira? Eu acho que existe uma coisa chamada bom senso que isso daí vale, né? Em todo tempo, seja ele de crise ou não. E aí os proprietários dos imóveis entender o momento que a gente está passando e ajudar, cara. Eu acho que a ajuda tem que ser mútua, né? Tanto para um lado como para o outro. Como é que a gente vai pagar um aluguel se a gente não está fazendo a movimentação? Por exemplo, o cara não está abrindo o comércio dele, ele paga o aluguel do salão. Como é que ele vai fazer esse pagamento, né? A pessoa trabalha e ela precisa pagar o aluguel e ela não pode trabalhar. Então acho que tem que ter um bom senso aí, dentro de uma coisa pacífica, obviamente, né, que a gente não pode. Aí a gente, eu diria que aí a gente vê a falha, né, do governo no socorro, porque se tem um monte de gente desempregada, se a gente é morador da periferia, não tem renda nenhuma, não tem nenhuma poupança, como é que a gente sobrevive numa situação dessa? Então, nesse ponto, o que a gente tem discutido é o socorro do governo, né? Como é que eles podem socorrer uma população como a nossa, e como, né, dentro de São Paulo tem toda uma periferia aí, e fazer a diferença, né? Realmente socorrer, quer dizer, nem os R$600 não estão dando. Então, como é que fica isso, né? Eu acho que a nossa posição é cobrar essas ações que sejam concretas, né? Que não está vindo. Então, é muito fácil eu fico constrangida de falar, fica em casa, mas essas pessoas estão saindo, muitos, para tentar sobreviver, para tentar dar o pão, botar o pão dentro de casa. O pessoal jovem, teve toda uma propaganda que jovem não se contamina, que não sei o quê, quer dizer, eles não estão acreditando no inimigo invisível. Só moram em lugares pequenos, com muita gente, não conseguem ficar dentro de casa, né? É muito difícil. Então, tem toda uma estrutura e uma situação nova que eu acho que a gente, assim, não está sabendo muito lidar, mas a gente, por quê? Porque não tem estrutura para isso.
Então, de onde viria esse socorro? Eu lembro que a gente fez, dentro da rede, algumas reivindicações, assim, com relação ao hospital, com relação a algumas coisas, né? Pedimos máscara, porque não tinha, cesta básica, quem pode ajudar, e procurando quem poderia ajudar, tentando socorrer minimamente, né? Sendo que a gente está fazendo um papel que o próprio governo tinha que fazer, eles tinham que socorrer a população. E eles não se entendem, e a gente está no meio, né, de uma pandemia, com vários problemas aí, tentando se virar sozinho. Então, não temos resposta para tudo, mas a gente sabe onde está o problema, sim. Meio Muito bem, isso. Sônia e Fernando, a gente sabe que o coronavírus, ele causa muita dor e sofrimento às famílias, né? Não apenas por ficarem doentes, mas muitas vezes por terem vítimas, amigos. A gente vê pessoas que faleceram aqui, a gente conhece muita gente aqui na região, né? E uma das ações aqui, pelo menos propostas aí no Núcleo de Cultura, é fazer um memorial em homenagem às vítimas do Covid, que eu acho que é uma atitude muito nobre, né? Eu queria que vocês comentassem a respeito dessa ideia. A gente discutiu várias vezes essa questão de um memorial, né, para tentar dar um conforto, né? Mas quando você começou a falar, Gilberto, eu lembrei também que algumas pessoas que a gente sabe que teve a Covid, ficou internado 2 meses, eles estão voltando com sequelas e ninguém está falando sobre isso. Né? Tem uma senhora no prédio que meu irmão mora que voltou com um balão de oxigênio, tem gente que ficou com problema no rins. Então, são outros lados da doença que eles nem estão divulgando muito, que as pessoas não conhecem, e acham que é só uma gripezinha, quer dizer. Então, tem muitas coisas. A questão do memorial é, assim, essa coisa das pessoas deixarem de ser só uma estatística, deixar de ser um número. São pessoas, tem nome, tem família, a gente se conhece, sabe onde mora, e eu acho que é uma questão de respeito, né? E considerando que para as famílias tem sido muito duro, porque não tem nenhum velório, não tem uma despedida, né? Hoje faleceu um primo meu, não é de Covid, mas ele estava internado, mas por conta da Covid não teve velório. Não teve, só foi 3 filhos e a esposa. Então são situações que estão atingindo mais gente, não só os infectados, né? Então são coisas que a gente está aprendendo a enfrentar e não é fácil. Meus sentimentos aí, Sônia. Eu sei que é difícil aí a gente perder um familiar, ainda mais num momento desse, né, que afeta todo mundo. Né? Complicado. Para a família, né? Se falando, para a família é dura. Fernando, você quer complementar? É difícil mesmo, né? É um momento muito difícil. Essa questão das sequelas e é complicado porque, assim, de repente até a questão da subnotificação dos casos, ela até entra aí também, né, se você for analisar, depois que a pessoa tiver alta e tiver uma complicação e tal, né, de repente, enfim, pode acontecer também. Existe uma questão aí que está sendo dita muitas vezes em todos os noticiários e discussões e tal, que a gente está vivendo 2 crises, né? Uma sanitária e outra política, por conta de uma pessoa que, no meu ponto de vista, não tem condições nenhuma de governar país nenhum. Então, existe uma questão aí que reflete, obviamente, isso é óbvio, reflete nas políticas públicas, que é o atendimento imediato, Sônia, né, as políticas sendo construídas de uma maneira por emergência, que não estão acontecendo do jeito que deveria. Isso daí reflete o governo federal, né, eu tenho absoluta certeza disso. De qualquer maneira, a gente sabe que na periferia as coisas nunca aconteceram do jeito que deveriam. Então, assim, também reflete uma falta de política que já é histórica, né? Para as comunidades. Então, esse aspecto que a gente está vivendo hoje,
também está chamando essa atenção para o descaso que a periferia sempre teve, né? Está chamando a atenção porque está acontecendo um movimento, né, crescendo a quantidade de casos no Brasil e isso daí crescendo mais ainda nas periferias, né? Então a periferia virou que meio centro da atenção das coisas, ao mesmo tempo que existe também uma questão que a gente tem que levar em conta e até refletir a respeito, que nós da periferia não temos culpa nenhuma disso. Porque a gente ainda, por cima ainda de tudo isso, pode ser que lá a gente carregue esse estigma. Mais um. Tipo, que a culpa é do... Não é, a culpa não é do... Porque assim, que nem a colega falou, o povo não ajuda, né? O pessoal não ajuda. Mas volta na questão que a Sônia falou também, porque uma coisa liga a outra. Como é que a gente fala? Fica em casa, gravei o vídeo, falo, né? Vou para a internet onde eu posso. Falo, pessoal, ficar em casa, mas para mim é cômodo ficar em casa. Agora, para outras pessoas já não é. Essa é uma coisa muito, muito delicada. Ao mesmo tempo, a gente não pode carregar isso daí como uma culpa nossa, da periferia. Pô, mas a periferia que está fazendo... Não tem nada disso. Existe uma coisa que é o descaso e a falta de assistência, de políticas públicas para a periferia, de uma maneira geral, aí eu não estou falando só da Brasilândia, que não existe, nunca existiu. Existe uma política de amontoar assim, os problemas para a periferia. Tipo, vamos resolver isso aqui, depois a gente vê lá a periferia, sabe? Vamos ver isso aqui no centro, depois vamos ver nos jardins, depois vamos ver... E a periferia nunca chega. Ao contrário, a gente é cada vez mais empurrado para as bordas da cidade. À medida que o progresso chega, ele empurra o povo que não tem uma condição monetária para poder ir para o lado de lá da ponte e vai empurrando para as coisas. A formação da periferia era por esse processo histórico e social, né? Porque é a expulsão do povo pobre do centro da cidade. Higienizar, vamos limpar o centro, empurra esse povo para fora daqui, né? É uma política que já vem acompanhando da fundação não, né? Do tal descobrimento do Brasil, cara. Tipo, você mete o pé aqui e fala, agora esse aqui é nosso, e você vai para lá, você vai para lá. Esse vai para lá, ó, o gesto já fala, né? Vai para lá, e você vai empurrando para os cantos. Mas aí, como é que a gente vai fazer? Não sei. Entendeu? Aí, como é que... Aí, pô, vai uma bola de neve. Isso daí vai virando uma coisa que uma hora ninguém segura mais. Colapso social. Isso daí está a ponto de acontecer. A questão que é o seguinte, vamos jogar a culpa em alguém? Vamos. Então vamos jogar nos pretos, nos pobres, no periférico, porque lá que está todo o problema. É fácil de resolver esse problema. A gente joga a culpa neles e fica todo mundo aqui. Um monte de gente ganhando pouco, sem poder se sustentar praticamente, e um pouco de gente ganhando um monte. A desigualdade social é isso aí, pô. A desigualdade social não é só a vida da pessoa no sentido capitalista de consumo. É no sentido de ser humano também. Porque dentro do sistema capitalista, o ser humano, ele passa... É o ter, não ser. É ter o poder aquisitivo, você deixa mais humano do que os outros. E aí as políticas vão tudo para o lado. Cara, é muito louco isso daí. Então... Não é um problema, a Covid está fazendo isso aí, a gente poder discutir isso aí também. Mas não está discutindo isso aí agora, já está discutindo isso aí há uma cacetada de tempo. Só que com esse viés de olhar dessa maneira mais intensa, de ter o olhar também, né, da grande mídia para a periferia, é agora. Na hora que vem uma tragédia, opa, vamos lá, é o que vende. Sensacionalismo puro. Aí eles pegam e fazem isso aí. Então, qual que é a nossa cara, né? Nossa, que nem a gente fala na quebrada. Nossa cara é incentivar o nosso povo a refletir. A educação é parte fundamental do processo de desenvolvimento e de libertação. Então, os professores... Aí a gente vai... Vou pegar só mais um pedacinho aqui, só para fazer um gancho. Os professores que hoje estão sem poder trabalhar, nós, pais, estamos vendo o trabalho que dá para ser professor, cara. Tipo, o cara não tem que dar educação pro seu filho, tem que dar ensinamento, educação você que tem que dar, cara. Você percebe onde que a gente vai levando? E aí a gente pega aí os profissionais da saúde, agora tá todo mundo vendo que o profissional da saúde tinha que ganhar mais que todo mundo, cara. Puta que demorou tudo isso aí para poder... Você percebe os pontos onde eles se encaixam?
Então, igual hoje, um médico, puto, aí vem todo mundo, bate palma, que beleza. E aí? O cara que, com todo respeito a todo jogador de futebol, ele quer qualquer advogado, tá bom, vamos lá pro advogado, minha irmã é advogada, com todo respeito aos advogados, vai lá com a petição, o vírus, tá aqui, você tá impedido. Hã? Cadê? Não tem, você tá entendendo? Vamos dar um chute aqui que vai acertar no ângulo ali, ó, matou o Covid, tem chance. Vamos lá, material bélico, que nem o excelentíssimo fala, tudo é na base do tiro. Vai lá dar um tiro na coisa que não existe. Você percebe? Aí a questão da educação é fundamental nesse aspecto. Porque quando você dá educação, você forma o profissional de saúde, por exemplo. Quando você dá educação, você instrui a pessoa a ter o entendimento que ela está vivendo naquele momento e não se deixar levar por boatos, fake news, sabe? Essas coisas todas. Então, automaticamente aí a gente volta nessa questão política, de políticas públicas, aí já não falando mais da questão da periferia, mas também da periferia, de formação, de educação, né? E o povo da periferia é um povo que está aí, cara, vivendo a trancos e barrancos há muito tempo, e tem muita gente boa, todo mundo aqui é capaz, e a gente é excluído cada vez mais, percebe? E aí na hora que acontece isso daí, a gente faz a nossa movimentação independente do poder público. Isso que é, Fernando, eu ia falar foda, mas não pode. Não, pode ficar tranquilo, Fernando, pode ficar tranquilo. Gilberto, posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Eu ia passar para você, eu passo, vê as mensagens que tem aí no Face. Eu vou ver já as mensagens. Tem mais duas perguntas aqui para ele. Eu só quero comentar uma coisa, o Fernando tocou numa parte da educação. Hoje eu vi uma atriz famosa, global, não vou falar nome, ela comentou assim, surgiu uma matéria dela falando o seguinte, que agora que ela está dando valor ao professor, e a filha dela tem 10 anos de idade, porque ela está em casa, ela está tendo que auxiliar a filha na educação, ela falou assim, eu estou auxiliando com uma coisa que eu nem sei como fazer. Ela falou assim, devemos valorizar o professor, porque com certeza, quando a pandemia acabar e ela for para a escola, vamos fazer festa. Ou seja, se para uma pessoa que já tem os recursos, ainda paga a aula particular, ela sente essa dificuldade, imagina a pessoa da periferia, como que vai conseguir tentar ensinar o filho, e ainda mais que nem acesso à internet direito tem, que a internet na periferia deixa muito a desejar, e entre outras coisas. Mas eu vou partir aqui para os comentários que estão surgindo, né? O Paulo Dáurea está dizendo o seguinte, antes as políticas públicas eram deficientes, agora estão ausentes. Não há hospitais, cultura, empregos, nada. É a periferia pela periferia desse governo. É a periferia pela periferia. Desse governo, ninguém espera mais nada. Obrigado pela sua participação. Outro comentário é da Janaína Moitinho. Ela diz o seguinte, isso mesmo, Fernando, um desserviço dia a dia vindo das falas e atitudes desse presidente. Só posso agradecer a força e o apoio de vocês, o trabalho. Importante denunciar, mas mais ainda agir em coletivo. Depois divulgue os canais de arrecadação para quem puder somar nessa luta tão urgente. Obrigado pela participação de todos. Ana Fátima também está aqui participando, entre outras pessoas que já curtiram aqui e estão curtindo a nossa entrevista. Pode falar, Gilberto. Muito bem. Eu sei que o Tony quer fazer pergunta, mas eu queria fazer uma na sequência que você faz, Tony. Pode ser? Pode. Beleza. Pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos a saída da Regina Duarte, da Secretaria da Cultura, né? A Regina Duarte que deu uma entrevista assim para lá de desastrosa na CNN recentemente, e infelizmente a gente não tem um Ministério da Cultura, né? Nós somos reduzidos a uma Secretaria da Cultura que fica no fundinho lá, no puxadinho lá em Brasília, e enfim, a coisa tá, Deus dará. Fora que a gente tem muitas ações de retaliação mesmo a movimentos culturais, né? Não só a gente vê aqui ataques a revistas em quadrinhos, porque tem um beijo gay, tantas outras situações que estão acontecendo, tantos ataques mesmo, às expressões, a liberdade de expressão cultural.
Eu queria que vocês comentassem como é que vocês estão vendo isso nesse governo. É um desencontro. Ai, meu Deus, eu acho que mostra bem a cara desse governo, né? Porque tenta entrar com censura, com preconceito, moralismo, e a cultura, a arte, no caso, né? Porque eles estão entrando na parte artística mesmo, né? De teatro, de cinema, e estão cortando todas as verbas para essas áreas, como se o povo só tivesse o direito de trabalhar mal pago, né? Sem moradia, sem nada, e também sem a diversão, sem a distração, sem a cultura, sem a educação, porque tudo isso forma pensamentos, né? Tudo isso abre, eu acho que a cultura, o povo que conhece sua história, ele luta, ele reage aos ataques, ele se defende. Então, a ideia, eu acho, desse governo é que você não conheça a tua história, que você não faça arte, que você não lute pelos seus direitos, porque quanto mais você pensa, mais você reage, mais você observa o que eles estão fazendo. Eu acho que tem várias coisas, eu queria voltar um pouco, porque não só da cultura, porque eles acabaram, né, só comentando, que acabaram com o Ministério da Cultura, criaram uma secretaria que ficou ligada à cidadania, depois ao turismo, quer dizer, não vejo muita relação entre uma coisa e outra, com já troca de ministros mais de uma vez, né, 3 vezes já. Então, eles não estão interessados nessa área, porque não acho que eles têm medo do povo, né? É essa sensação. Mas o Fernando, no começo, ele falou alguma coisa sobre moradia, mas uma coisa que eu sempre penso, mudando um pouquinho a conversa, que nunca teve um programa de moradia para população pobre, porque você cria lá um Minha Casa Minha Vida, ou sei lá, uma Coab, isso, aquilo, são pessoas que vão para comprar e para entrar nesse programa, ela vai fazer uma dívida por 30 anos, quer dizer, uma população que mal tem emprego, como é que ela entra nisso? Então ela vai mesmo parar vai voltar seu barraco, ela vai entrar, e aí você percebe a movimentação toda da especulação imobiliária na cidade, que está entrando em tudo quanto é terreno, em tudo quanto é área, quer dizer, é um interesse muito além do que o povo consegue acompanhar ou barrar, são coisas para pensar e para ver, né, que essa população não tem nem esse direito, né, de moradia, que é o mínimo que podia ter, né? É o mínimo. Então, fica muito difícil numa situação do Covid, como a gente já falou, você se encaixar dentro dessas questões que eles falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente não tem como se encaixar. A nossa realidade é diferente, é outra, e a gente tem consciência dessa realidade. E a gente tenta, por nós mesmos, mudar isso. Então, eu só queria completar o que o Fernando estava falando, e eu acho que, para as áreas, todas as áreas, é a mesma resposta, né? A gente está tentando sozinho, a gente está buscando respostas juntos, aí, em grupos, porque o socorro não vem de onde deveria vir. É isso. Fernando, só complementando um pouco o seu raciocínio, né? Se crise é encruzilhada, que os ricos paguem pela crise, né? E a gente sabe que a Covid chegou no Brasil aqui vindo, primeiramente, daqueles mais abastados, né? Que foram parar naquele hospital de ponta, que tem todos os recursos possíveis, né? E o primeiro caso lá em 26 de fevereiro. E aí, quando chega a primeira notícia de falecimento, né, foi dia 17 de março, justamente nas Nove Quebradas, né? E hoje não é à toa que a região Brasilândia, junto com outras regiões que agora conhecem, né, está batendo recordes de número na cidade toda. A gente sabe, né, que a ausência
histórico, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, né? Não sei se vocês sabem, eu sempre lembro essa história. A Sônia é uma das manifestantes lá na década de 80 em prol do Hospital Brasilândia, né? Que por questões somente talvez saia alguma coisa agora muito mais como hospital de campanha, né, Sônia? Mas já que eu estou falando de hospital e essa coisa toda, a gente sabe que a cultura sozinha se movimenta, mas tem suas limitações. E para que a gente consiga ampliar e criar uma rede sólida, a gente precisa estar junto com o pessoal da educação. Está aí a professora Flávia, né, nos ouvindo e prestigiando, para me discordar ou concordar, né? Mas também, além da educação, temos agora a emergência que a gente percebeu da saúde. Os agentes de saúde, né, das UBS, das AMAs, são verdadeiras capilaridades. Eles chegam com tanta intensidade como nós, as pessoas, né? Enquanto a gente chega pela fala, pelos nossos livros, pelas nossas pinturas, pela nossa música e outras formas que a cultura nos possibilita, eles estão lá dia a dia nessas visitas, né? E aí a minha pergunta para você, Sônia, e também para o Fernando, como é que está essa articulação dessa rede de cultura em tempo de pandemia com esses profissionais da saúde? E profissionais, eu não estou dizendo os médicos, eu estou dizendo o agente de saúde, né? Eu estou dizendo aquele que trabalha na faxina e na limpeza do posto de saúde, muitos deles moradores aqui, né, da Brasilândia, e também os técnicos de enfermagem e outros tantos profissionais, o técnico em farmácia que entrega os remédios e sabe a lista, quando tem ou não tem, sabe o nome daquela pessoa que precisa daquele remédio para pressão, para diabetes, e que está faltando, né? Eu não sei se é para mim ou para ele. Você falou começou falando de educação. Posso falar? Não sei se... Pode falar. Você entrou falando de educação e depois você falou da OBS. Eu acho que tem duas coisas aí com relação aos funcionários que também aconteceu com relação à educação. Então, dentro das escolas, com essa paralisação, as tias, por exemplo, das merendas, as faxineiras, elas foram dispensadas, sem salário, porque eram terceirizadas. E aí você tem o que aconteceu aqui em muitas escolas, conseguiram formar alguns grupos, né, o pessoal da educação, em algumas escolas que eu sei, para tentar socorrer essas tias que ficaram desempregadas por conta dessa paralisação, né? Ou depois que agora eles estão com uma coisa de voltar às aulas, né? Seja por vídeo, online, mas sendo que as crianças todas não têm essas condições de acompanhar isso. Acho que até o Alberto comentou alguma coisa. Ou não tem internet, ou não tem celular, ou não tem... O pai e a mãe não têm a mínima condição de acompanhar e tal. Então, são questões dentro da educação que tem que ser pensada e discutida e questionada, porque essa coisa dessas aulas aí não é para todo mundo, né? A gente sabe que na periferia não alcança. A questão do pessoal do posto de saúde tem acontecido dentro da rede muitas ações com esse pessoal que atende no posto de saúde. Quando eu comentei no começo eles não tem problema com equipamento, né, de EPIs e tal, o próprio pessoal da rede andou distribuindo máscaras para esse pessoal, eles distribuem para as pessoas que estão indo lá procurar ajuda médica, que não tem máscara. Então, tem tido uma movimentação nesse sentido de conscientizar a população. Eles estão indo junto nos caminhões de som, pedindo para a população se cuidar e tal. Acho que o pessoal do CAPES, que está no grupo também, estava fazendo sabão líquido, eles mesmos produzindo e distribuindo para moradores de rua. Então, tem algumas ações, assim, que está acontecendo, que são mínimas até, não é tudo que precisava, que é minimamente como a gente está conseguindo responder a essas questões, né?
que tem a ver, assim, é muito pouco, né? Mas tem acontecido algumas ações juntas. Daí, não sei se alguém quer completar, o Gilberto ou o Fernando. Existe Fernando, uma preocupação da rede, tá, obrigado, Roberto, da gente, a gente procura conscientizar as pessoas e trabalhar com a questão de evitar aglomeração, não sair desnecessariamente de casa. Então, a gente discutiu isso daí até lá no grupo de cultura, né? A gente incentivar as pessoas, vamos fazer uma ação, qualquer ação cultural, qualquer não, né, Maia? Mas a maioria das ações culturais que você fizer vai juntar público, né? Vai juntar as pessoas. E aí a gente, não vamos fazer, porque a gente acaba sendo contraditório ao que a gente mesmo está falando para não fazer, juntar as pessoas, né? Então, boa parte das ações, eu posso falar por mim, né? Enquanto parte desse movimento, as minhas ações junto ao grupo é online, é tudo assim, cara. E a gente tem muito a somar, assim, né? Penso eu. Então, o que acontece? A gente tem que deixar a questão, obviamente que a gente troca, né? Tem a questão de troca, porque chega as demandas, mas a gente deve deixar isso, o pessoal, a ação fim, o pessoal da saúde fazer, da assistência social, da assistência, né? Porque eles estão treinados para fazer isso aí, né? Para ter esse tipo de abordagem. De que maneira que eu vejo essa interação? São várias maneiras que acontece essa interação, nos núcleos e entre segmentos no grupo, na rede Brasilândia. Um ponto é dos artistas se conhecerem. Eu e a Sônia, a gente se conhecia, eu conhecia o Digão, falei, vamos colocar o Digão faz vários grafites na quebrada, muita gente conhece os grafites do Digão Comprimido, mas não conhecia o Digão, nunca tinha conversado com ele, mesmo que por WhatsApp, por Facebook Messenger, essas coisas, passou a conversar com o Digão e sabe que ele existe lá, né? Aquele desenho está na parede lá porque alguém fez esse, alguém foi o Digão, assim como o de Favela, né? Entre outras coisas. Então isso daí é um dos pontos onde acontece essa integração, dentro do movimento cultural, na quebrada, e as pessoas que não é do movimento cultural também passam a conhecer o movimento cultural, e vice-versa. Pô, não sabia que aquela pessoa era jornalista, e estou conversando com ela e tal. E assim vai, né? O Jabs também eu não conhecia, passei a conhecer, a Sônia já conhecia. Então, existe essa integração que é fundamental, que vai para além da hora que terminar essa pandemia, que a gente espera que seja logo, né? Tem um outro grupo, rapidinho, só um grupo de psicólogas que está fazendo atendimento online para pessoas necessitadas gratuitamente, que também está dentro da rede. Então, tem vários grupos, né? É difícil a gente falar de tudo que as pessoas estão fazendo, apesar das limitações, mas tem gente atuando em várias áreas. Porque, assim, chegou uma coisa muito legal, que chegou uma demanda legal, não, né? No sentido não do fato, mas do que ocorreu. Chegou uma demanda de uma pessoa de idade que estava precisando de atendimento lá no grupo, e não conseguiu, e de repente, assim, coisas de horas, a pessoa conseguiu lá, e um assistente social conversou. Então, existe também a chegar a informação, porque vamos imaginar uma família que tenha 2 idosos, esses idosos estão em casa, a atenção que eles têm prioritariamente, a primeira atenção ali é do vizinho, cara. Tipo, ou do familiar, que de repente tá trabalhando, tá longe, mas é do vizinho. E o vizinho sabe que existe um grupo, fulano do grupo lá, talvez você consegue aqui um. Aí foi um grupo de enfermeiros lá, e assistente social, lá na casa da pessoa, e deu o segmento do jeito que deveria ser. Percebe, né? Então, o que aconteceu? Quem levou aquela demanda lá pro grupo não foi um profissional de saúde. Eu nem lembro agora quem que levou, pode ter sido uma pessoa da comunicação, ou da cultura, sabe? Mas levou para aquele grupo, que naquele grupo alguém falou, pô, aqui, ó, eu vou fazer, resolveu. Foi meio que imediato, assim. Então existe essa coisa que é bom, né? Entre outras, essa daí, voltando na questão lá do governo, que o Gilberto perguntou, que eu acho do governo para essa... Cara, é coisa de louco. Existe uma frase do Plínio Marcos, que foi, né, um dramaturgo, tem as obras dele, escritor: um povo que não ama e não preserva
suas formas de expressões mais autênticas, jamais será um povo livre. Cara, essa frase é muito louca, muito foda. Plínio Marcos. Então, é isso. Como é que a gente... Vamos roubar... Tipo, vamos imaginar um corpo, vou fazendo as minhas maluquices aqui, né? Vamos imaginar um corpo e a gente tira a alma desse corpo. Puta, ele fica... Né? Então é isso. O governo quer que aconteça isso. Que o povo vire um zumbi. Você coloca o zumbi, vai pra lá, e o zumbi vai. Ó, o zumbi vai pra lá, o zumbi. Seguindo. Por quê? Porque não tem cultura, não tem nada. Ele não tem arte. Certo? Então, isso daí é o que o governo está fazendo. A falta de política não tinha como ser diferente. Porque não é surpresa. Pra gente não é surpresa. Porque não tinha como ser diferente. Não existe a possibilidade. É um reflexo do que já está acontecendo, né? Não existe a possibilidade de ser diferentes aí, cara. Então, o que a gente tem que fazer é resistir, insistir e chegar a fazer, ó, não tá certo isso aí, vamos sair falando, vamos cobrar. Teve uma hora que você, não foi agora não, faz um tempinho, você falou, acho que você entrou aqui falando, isso aqui é desde o descobrimento do Brasil, né? É engraçado que eu ouvi outro dia falando uma frase que dizia assim, índios nativos que estavam no continente descobriram navegantes portugueses que estavam perdidos. Exatamente. Dizer, os nativos estavam aqui e descobriram os navegantes que estavam perdidos lá e eles vieram para cá e começaram a povoar, né? A lógica é outra, né? Vieram para cá achando que era um lugar e era outro, né? Na verdade, eles chegaram para cá, né? Hoje eles nos chamam de invasores por ocupar terrenos, mas eles que foram os invasores. Pois é. Muito bem. O Tony está com dificuldade aqui. O Tony acho que está com dificuldade na conexão, acho que caiu. Mas eu queria ver com o Alberto, você tem ainda comentários, algumas postagens aí, Alberto? Tem um comentário aqui, Vá Cantoneira, que eu acho que foi no momento que o Tony estava falando, que teve alguns momentos que teve uns picotes na fala dele, né? Aí a pessoa colocou assim, se a crise é encruzilhada, que os ricos paguem por ela. Que acho que foi o momento que houve o corte do Tony, aí a pessoa colocou aqui no comentário. Então, obrigado mas aí. Vá Cartoneira é o Tony. Então eu já não sabia que era ele. Muito prazer, Tony. Então. Inclusive, Tony, né? Se você tiver interesse, Tony, de participar, o Tony tem uma editora de livros cartoneiros. Se quiser participar aí do Núcleo de Cultura, bacana. Aí é só mandar um zap aí para a Sônia. Eu conheço. A Sônia tem um zap, é diferente. Mas o importante que o Tony falou, né? Não sei se foi o Tony ou o Inês que mandou a mensagem, mas todo mundo e o presidente estão preocupados com a economia, né? Mas quando você pensa na fortuna que tem esse povo capitalista, as grandes corporações e tal, e o quanto esse povo é trabalhador no fim da história, seria tão fácil se eles socorressem e pusessem essa fortuna toda à disposição, porque eu acho que depois todo mundo trabalha e recupera rápido, quer dizer, a lógica dentro do sistema capitalista seria que a gente recuperasse com o nosso trabalho com muita rapidez, né? Mas nem isso eles não consideram, porque não pode diminuir o lucro em hipótese alguma e que se dane, né? Quer voltar e pôr a população toda, expor, né, ao vírus, e eles não querem socorrer, mas se eles conseguissem compartilhar essa fortuna toda e pôr à disposição, isso acabava muito mais rápido, porque aí o pessoal ia conseguir, de fato, ficar isolado. É uma questão para a gente pensar, né? O capital está, como sempre, está em primeiro lugar, né? Em detrimento, né, da população pobre, e a gente é quem sempre paga a conta, né? E quando verdade. Deveria ser o contrário. Pois muito bem. Tony, Alberto, vai lá. É só um comentário rápido, que hoje eu vi uma fala do
do tal super-ministro Paulo Guedes, né? Que estão se pensando em estender o auxílio emergencial até setembro. Aí ele falou assim, com R$600 eu não pago. Ele já falou logo dessa frase. Se for R$200, ainda podemos pensar no assunto. Porque R$600, eu não vou ficar o governo não vai ficar mantendo ninguém na boa. Você acha que o pessoal consegue viver na boa por R$600? Né? Eu queria até deixar em aberto, se alguém quiser comentar sobre o assunto, tá aberta a conversa. Eu vou deixar o espaço para o Tony, se ele quiser comentar, e tem uma pergunta para o Fernando também. Fernando, consegue ouvir bem aí? Sim, de vez em quando dá uma cortadinha, mas... Tá, chegou por o canal aqui, pediram para perguntar para você, Fernando. A pergunta veio lá da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A professora coordenadora pedagógica Samara, que mandou. Mesmo com distanciamento, está tendo uma participação da população em lives. Isso, ela está se referindo à sua fala anterior, né? E essa questão aí de ser um aspecto cultural, né, da cultura. Eu tomo a liberdade de antecipar essa prosa aí com você, né? De live, eu acho que a cesta básica não dá conta, não, né? O povo se reinventa, né? A cultura se reinventa. A cultura, na sua forma, na sua essência, é a reinvenção, né, da vida, de se viver, da vivência. Nesse momento está tendo essa reinvenção, né? O povo está procurando maneiras de sobreviver, né? O povo da cultura. Para quem consegue fazer uma live para poder mostrar o seu trabalho, bacana. O problema é quem não consegue. De qualquer forma, eu acho muito positivo essa questão. A gente poder falar para a nossa plateia, mesmo que ela não esteja ali na frente, que fica meio frio, né? Mas também é uma maneira da gente chegar e poder trocar uma ideia. De repente a gente... Porque assim, não só trabalhar na questão da conscientização desse momento, que é importante também, e é o que a gente está propondo enquanto cultura lá no projeto, entre outras coisas, na rede. Mas para trazer um pouco de alívio também. Outro dia eu escrevi uma poesia e coloquei na minha página do Face, e aí uma pessoa comentou lá, mandou uma mensagem falando que aquilo era um alívio, era um alento para ela naquele momento. Então, de alguma maneira também você alcança o coração das pessoas, né? Como a arte alcança, ela é isso, né? Então, não só de pão viverás o homem. Foi um filósofo que falou isso. Sônia? Foi um filósofo. E aí, não era um filósofo? Um pensador. Pensador. Enfim, a questão é essa. Então, você consegue chegar também, você consegue ofertar para a pessoa como você falou o nome, mas cortou e o estado que ela é. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul? Como tá chegando essa conversa lá, né? Como era o nome dela, Antônio? Sandra? Mato Grosso do Sul. Sandra, um abraço para você, Sandra. Aquele axé, espero que esteja tudo bem aí. Lá em Mato Grosso do Sul. Então, chega a nossa informação, chega a nossa mensagem em outros lugares. E as lives, elas estão proporcionando isso. É um momento de descontração também. A live serve para isso. É de discussão, como a gente está fazendo aqui, né? É de entretenimento e também é de piada, cara, de dar risada, que a gente tem que sorrir. A gente está muito angustiado nesses tempos. Então a gente vê o artista, eu estava conversando com um colega, porque existe uma coisa muito louca no meio artístico, de alguma maneira, não é todo mundo, que é a coisa da imagem, né? De você colocar aquela pessoa e criar dentro do seu imaginário sei lá, cara, tipo, aquela pessoa, e não tem nada, na verdade não tem uma pessoa, né? Tem um artista que tem todas as qualidades dele exaltadas e a parte de ser humano fica meio que de lado nessa questão. Porque você idolatra e vê aquela pessoa com tanta admiração, que é natural até,
mas que, na verdade, em sua essência, como ser humano, não é aquilo só. É também, mas é muito pouco na sua essência. E aí você vê nas lives as pessoas... Eu tô aqui em casa, então eu tô mais à vontade. Certamente, se eu tivesse numa discussão em outro lugar, em um auditório, em uma sala de... sei lá, a minha postura seria diferente, porque aquele ambiente pressiona você a, de alguma maneira, se podar, se moldar, sei lá, haja palavra que... Então, nesse aspecto, os artistas estão mais à vontade, e estão se mostrando como seres mesmo ali, tipo o cara que toma um a mais e tá na live, tá alegre, a outra que caiu na piscina, a outra que faz uma piada, tropeça, essas coisas, sabe? Que aparece sem maquiagem, com violão na mão só, e de pijama, ou de, sei lá, de bermuda, sabe? Aí que tá, eu acho que proporciona essa coisa de naturalizar também. Aí existe um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que você está falando de naturalizar de uma coisa de vivência, você está à distância. É muito louco. Foi muito engraçado você falar isso, porque acho que eu só vi uma live que era do Luiz Carlos do Raça Negra. Mas foi muito engraçado. Ele tinha tomado ele tava muito à vontade. Não, o cara tomou todas e mais metade. O patrocinador falou, vamos proibir os caras de tomar cachaça, porque senão não vai dar. Mas, cara, o cara tá na casa dele, né? Tipo, tô em casa, mano. Mas existe um profissionalismo que você tem que estar, rapaz, até que ponto? Até que ponto? Né? Que tem que ter essa coisa, que mal que ele tá fazendo, tá incentivando a beber. Cara, por mais comercial que tenha, ainda tem, né, de bebida na televisão, não sei. Enfim, não vejo televisão, mas tem comercial para todo lado. E aí, nessa questão, como é que, sabe? Você, tipo, vamos deixar o cara ser humano aqui de lado, você não pode errar uma fala, não pode falar um R fora, um S, um A, porque alguém vai falar, mas ele, você é poeta, você devia saber. Quem devia? Eu falar porra nenhuma. Quem devia o quê? Não, sabe? Aí você perde a essência do cara ali, você perde a essência do artista, dentro da sua naturalidade. Aí acaba virando um robô. É a mesma, o zumbi. Se tira a parada do negócio, entendeu? Então as lives, o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, aquele abraço, curta a página Fernando Ripo, o compositor lá, Samba do Congo. E é isso, você vai conhecendo as pessoas do jeito que ela é, as lives também proporcionam isso aí. E é que é bacana, que nem nós estamos nos reinventando, até a rádio aqui está se reinventando, a gente fazer live nesse formato de entrevistas, que antes por ser rádio, obviamente, é uma coisa a mais do áudio. Agora nós estamos usando tanto o áudio quanto o visual. E tá bacana. Quer dizer, tem gente que com certeza tá desapontada em ouvir nossas vozes, porque sempre ouviu pelo rádio, e a imagem é completamente diferente, principalmente a do Gilberto. Mas gente, olha, eu quero agradecer. Nós já estamos para 1h15 quase de conversa aqui, a conversa está muito boa, mas eu acredito que a gente consegue, se possível, agendar outras datas para fazer um bate-papo desse muito bacana. Eu quero agradecer muito a participação do Tony Mioto. Tony, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar uma consideração final? Fica à vontade. Tá sem som. Tá sem som, mas tudo bem. Tá fechado o microfone dele. Tá. Tá fechado. Abre o microfone, Tony. O microfone está cortado. Olê lá. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Acho que ele consegue clicar. Vamos para o próximo. Tá bom. Fernando, muito obrigado pela sua participação. O Tony voltou aí, ó. Ah, o Tony voltou? Fala, Tony. A única coisa que eu deixo a todos é, mesmo à distância virtualmente, um forte abraço. E juntos a gente sairá dessa crise. Tá certo. Um abraço a todos. Muito obrigado, Tony. Fernando? Opa, agradecer a Rádio Cantareira mais uma vez, né? Que tá nessa parceria já não é de hoje, né? Que a gente faz esses trampos, sempre tá tocando as músicas do Samba do Congo, divulgando as nossas atividades. Queria deixar um abraço para todos os ouvintes da Quebrada e mandar um recado para a Quebrada, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Se a gente tem que trampar, tem que sair de casa, toma os cuidados necessários. Lava as mãos,
passa um álcool gel, usa máscara, tente evitar as aglomerações sem necessidade. Tem que ir na farmácia, vai e volta, mano, fica de boa, entendeu? Vamos firmar, porque a gente tá por nós, não tem ninguém mais, a gente pela gente. Tem que firmar essas ideias aí entre nós mesmos, porque quem vai sofrer mais isso daí se a gente não fizer a nossa parte é a gente mesmo. Né? Então vamos fazer a nossa parte, deixar um alô aí para quem não conhece a página do Samba do Congo, conhecer no Facebook, tem uma nossa página também no Instagram, e Fernando Ripo, compositor, que é a minha página como artista, né? E possivelmente na semana que vem estaremos fazendo uma live lá com o CCJ, né, o Centro da Juventude daqui da Cachoeirinha, e aí a gente vai postar nas páginas aí do Facebook e contar também com a divulgação aí na Rádio Cantareira FM. Com certeza. Sônia, aproveita e fala também o nosso Facebook da Rede Brasilândia Solidária, por favor. Então, o nome é Rede Brasilândia Solidária, procura lá que vocês entram. Tem no Instagram também, que eu não sei o endereço, mas acho que está tudo como Rede Brasilândia Solidária. No YouTube também tem um canal da rede, que tem vários filminhos que a gente fez, editou e colocou o loguinho da rede, com artistas da região, ou que já moraram aqui, ou que já vieram muito na região, né, falando sobre os cuidados que as pessoas devem ter, então tem bastante, se procurar a Rede Brasilândia Solidária, vai encontrar nesses 3 canais aí, Face, Instagram e YouTube. É só entrar lá. E eu queria agradecer a participação, o convite, agradecer o Tony, o Alberto, o Gilberto pelo convite, o Fernando, que veio aqui, né, dar uma força. Eu sou do Sarau da Brasa, a gente também está fazendo alguns saraus, assim, nesse ritmo aí, virtual, por rede, é um pouco estranho para a gente ainda, estamos aprendendo a fazer assim, né? E estamos fazendo uma vez por mês. Então, já fizemos o de maio, agora em junho, provavelmente na primeira semana deve ter algum, a gente convida o povo aí para ficar de olho lá na página do Sarau da Brasa e participar com a gente. E é isso. E o povo todo, se quiser saber da rede, entre em contato pelo Face. Se quem puder colaborar em alguma coisa, que são várias áreas de atuação, a gente está aberto. Tem umas mensagens caindo aqui. Sem problema, não. Estamos de braços abertos para quem quiser entrar e ajudar a gente, caminhar junto. Vamos lá, seguimos. Tá certo, muito obrigado. Gilberto Cruz. Muito bem, queria agradecer a todos os ouvintes, internautas que ficaram conosco até agora. Agradecer também a participação do Tony Mioto, do Fernando, da Sônia, Su Alberto pela intermediação e condução aqui, e dizer que a Rede Brasilândia Solidária está nesse movimento, e a Brasilândia é pura solidariedade nesse momento. Porque como há deficiências onde o Estado não chega, então a população está fazendo pela população. Isso é muito bonito de ver. Pequenos milagres, pequenos grandes milagres que estão acontecendo todos os dias aqui na região brasileira. Verdade. É isso aí. Valeu, ouvintes. Obrigado aí. E até uma próxima. Domingo tem programa Meu Caro Amigo às 11 da manhã. Não estou lá, programa gravado. Vou reproduzir parte dessa entrevista aqui. Um abraço a todos. Boa noite. Tá certo. Para você que está chegando aqui agora nessa live e perdeu o nosso conteúdo, ela vai ficar salva aqui no Facebook. Aproveita e curta a nossa página aqui do Facebook da Rádio Cantareira. E claro, gente, nós estamos num feriado meio maluco que foi criado aqui em São Paulo. Por favor, fique em casa, né? Não é para ficar saindo, passeando. Aquele que tem condição de viajar, deixa para viajar em outro momento. Quer dizer, hoje é feriado 11 de junho, ninguém sabe se amanhã é dia dos namorados, então, semana que vem é Natal. Mas o importante é a gente se cuidar. Vamos nos cuidar. Se divertir, a gente consegue em outro momento, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até uma próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Até...